Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, entrando na última etapa do planejamento. E a última etapa do planejamento é o Balanced Scorecard. Vamos retomar um pouquinho algumas coisas que eu pontuei com você em outros momentos, para você entender esse momento, para você entender a importância do Balanced Scorecard. O ciclo do planejamento ele tem 10 etapas, né? As 10 etapas que eu pontuei com você anteriormente. Definição da missão, da visão, dos valores e do negócio operacional. Depois, eu tenho a primeira ferramenta, que é a matriz SWOT, que cai absurdamente em prova. Depois que eu estabeleço a matriz SWOT, eu dou um passo à frente e eu começo a definir os níveis de planejamento, que é o que você acabou de ver comigo. Planejamento estratégico, tático e operacional. Só que pensa comigo, nem todo funcionário está em todos os níveis. E não tem a ver com ele ser chefia, não tem a ver com ele ser picudo. Por exemplo, o dono de uma empresa, ele não está no chão da empresa. Ele não está na atividade prática operacional da empresa. Portanto, ele não conhece os elementos operacionais. Ele não conhece as metas e as tarefas de cada setor, de cada departamento. Se você olha para o nível operacional, o professor, o agente de polícia, o funcionário administrativo, ele não tem acesso nem ao nível tático e nem aos objetivos estratégicos. Então você precisa de um elemento, de uma ferramenta que apresente para todos os membros da organização todos os resultados de todos os planejamentos. E é exatamente o Balanced Scorecard, que na sua prova pode aparecer apenas como BSC. O Balanced Scorecard, ou BSC, ele foi criado, interessante isso, ele foi criado na Escola de Negócios de Harvard, o coração do pensamento privado, né? O coração da iniciativa privada. E quando essa ferramenta foi criada lá na Escola de Negócios de Harvard, lá no coração do pensamento privado, o BSC ele tinha outros objetivos, e são objetivos que até hoje ele cumpre na iniciativa privada. Mas no serviço público, ele cumpre um papel fundamental, que, em primeiro lugar, é o que eu acabei de te falar, né? Apresentar para todos os membros da organização os resultados de todos os planejamentos. Em segundo lugar, ele tem por objetivo apresentar o relacionamento entre as perspectivas. Vamos lá para o material. Uma das questões mais recorrentes em prova caiu uma questãozinha perguntando quais são as perspectivas do BSC. A perspectiva financeira, que pode aparecer de forma adaptada na sua prova como perspectiva orçamentária. A perspectiva de processos, que pode aparecer na sua prova como rotinas internas. A perspectiva do aprendizado, que pode aparecer na sua prova como aprendizado ou educação corporativa. E os clientes, que na verdade é a sociedade, né? A sociedade, nós, né? Somos os clientes da administração pública. Então aqui você tem a perspectiva financeira. Aqui você tem a perspectiva de processos internos. Aqui você tem a perspectiva do aprendizado organizacional ou da educação corporativa. E aqui você tem a perspectiva do cliente, que no caso do serviço público é a sociedade. E aí o BSC, ele explica, se você for depois digitar no Google BSC e for visualizar as imagens, você vai visualizar um elemento mais ou menos assim. E aqui no meio você tem os valores da organização e você tem aqui os objetivos estratégicos da organização. Então, o que uma decisão financeira impacta nos outros elementos? O que um treinamento dos funcionários públicos impacta nos outros elementos? O que um processo criado ou que uma decisão frente ao cliente impacta nos outros elementos? É necessário, no Balanced Scorecard, você sempre entender o que uma perspectiva tem como resultado em outra. Vamos lá, vem comigo, deixa eu te explicar.
Imagine que um casal, o marido, casal patriarcal, o marido trabalhando, chega em casa e diz para a esposa: vou passar um fim de semana no Havaí. É muito longe para um fim de semana, né? Vou passar uma semana no Havaí. Se ele disser isso só, ele só está explicando a perspectiva do cliente, a perspectiva da sociedade. E aí a esposa provavelmente não vai entender nada. Agora, e se ele disser o seguinte? Vamos lá para eu explicar cada um dos elementos. E se ele disser o seguinte? Olha só, o material. Eu vou passar uma semana no Havaí, então ele está dando a perspectiva do cliente, e lá eu estarei num treinamento na empresa que eu trabalho. Esse treinamento da empresa que eu trabalho vai permitir que eu melhore algumas rotinas internas e eu terei um aumento de R$8.000 por mês no salário e será todo seu. Opa, já mudou a parada, né? Já mudou a perspectiva. Então vem comigo. Você percebeu que não adianta eu apresentar uma única perspectiva. Eu preciso apresentar a visão de conjunto. Imagina eu chego para você e digo assim, fora o que você pagou no seu curso, você tem que me pagar mais, sei lá, R$1.000. Aí você vai dizer, você está louco? Porque como assim eu vou pagar mais R$1.000? Ó, isso aqui é suposição, tá bom? Na verdade, menos do que suposição. Isso é um exemplo lúdico, não correspondente à realidade. Aí eu digo para você, me paga mais R$1.000, que eu vou ajudar os processos internos eles melhorarem, nos professores analisarem o que cai em prova, e eu vou te entregar o produto, né? Eu vou te entregar o material e você será aprovado. Então, você entendeu que a gente trabalha as perspectivas de conjunto? Você sabe que uma vez, lá no início dos anos 2010, lá para 2011, 2012, a Polícia Federal, isso é história real, a Polícia Federal ela enviou agentes e delegados para Israel. E aí enviou para Israel. E aí teve uma matéria no jornal dizendo: Polícia Federal gasta tanto de dinheiro mandando servidores públicos para Israel. Assim, né, jogado desse jeito. E aí a imprensa ficou malhando, dizendo que com a grana que os funcionários foram para Israel poderiam criar não sei quantas escolas, como se uma coisa tivesse a ver com outra, né? Como se uma coisa tivesse relação com a outra. E, enfim. E aí a Polícia Federal pediu direito de resposta. E aí ela publicou no jornal de grande circulação de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, os dois maiores jornais de grande circulação do Brasil, dizendo que aquela grana, perspectiva financeira, envolvida em enviando os profissionais para Israel, foi para que eles treinassem perspectiva aprendizado com a polícia de Israel, que é conhecida como uma das mais qualificadas e treinadas do mundo. E que esse treinamento possibilitaria que tivessem várias rotinas, vários processos internos melhorados, mais qualificados por parte da Polícia Federal e que teriam um serviço melhor para a sociedade. Então você percebe como a Polícia Federal ela vai explicando no BSC o que uma relação tem a ver com a outra, o que a questão financeira influencia para a sociedade, para as finanças. É isso. Tá bom, beleza, mas e na prática? Eu estou lá trabalhando no órgão público. Alguém faz o BSC. E como que eu vou visualizar isso? Como que eu vou conseguir ver tudo isso que eu estou falando, toda essa estrutura de planejamento? Através de um fluxograma. Então, vamos para o material, para eu te apresentar agora, um elemento extremamente importante do BSC, que é o mapa estratégico. Então, na verdade, quando você tiver na prova uma pergunta, pedindo para que você explique
qual que é o elemento gráfico do Balanced Scorecard? O elemento gráfico do Balanced Scorecard é um fluxograma, porque afinal de contas o fluxograma ele apresenta processos, e esse fluxograma que apresenta processos, ele apresenta todos os elementos estratégicos, táticos e operacionais. Só que para que eu apresente tudo para todo mundo, eu preciso ter tradução. Vem comigo. Eu preciso ter um fluxo. Eu não sei se você já trabalhou numa empresa que tem um fluxograma enorme na parede. Todo mundo se vê, todo mundo vê quais são as funções de cada funcionário, todo mundo se enxerga, todo mundo consegue visualizar, né, a sua atividade. Isso é... Como que eu posso dizer? Isso é um elemento extremamente comum. Todo mundo se enxerga, todo mundo sabe as relações de causa e efeito, quem faz e por que faz. Só que você concorda que você vai precisar de um único mapa estratégico, ou seja, de um único fluxograma que dialogue com os níveis diretivos, que dialogue com os níveis operacionais e dialogue com pessoas de setores distintos, de departamentos diferentes. Então, não é só uma questão de hierarquia, não é só uma questão da peãozada e do patrão. Você tem que utilizar uma linguagem que faça o cara do jurídico entender do mesmo jeito que o cara do marketing, que faça o cara do comercial entender como o cara de compras, por exemplo. Então, para que você tenha tradução, olha que interessante, o que eu vou dizer agora está no BSC, está na origem do BSC, está na criação do BSC. Mas quem estabelece isso para a gente, quem apresenta isso para a gente, é o Manual de Redação da Presidência da República. Quando eu estudava para concurso, tinha duas coisas que eu odiava estudar. Direito administrativo, licitação, aquele monte de... E olha que eu trabalhei muito com isso no serviço público. Aquele monte de regra, tabela, valores, pregão eletrônico, etc. e tal. E Manual de Redação da Presidência da República. Porque é um puta decoreba, né? E quando tem alguma coisa que é decoreba, é chato você estudar. Pois bem, você sabe que a tradução que está no BSC, que foi criada lá na Escola de Negócios de Harvard, para que os textos sejam compreendidos por todo mundo, vieram do BSC. Você deve evitar, para ter tradução no mapa estratégico, 4 exageros linguísticos. O exagero do uso exacerbado de linguagem técnica. Se você utiliza exacerbadamente linguagem técnica, ninguém vai entender. Se você utiliza demais linguagem técnica, só vai entender quem é do seu departamento, quem é do seu setor. É o famoso juridiquês, né? É a famosa utilização de linguagem técnica exacerbada que ultrapassa muito qualquer possibilidade de quem não é da área entender. Por exemplo, o famoso juridiquês. Você sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ela contratou o professor Pasquale, né, um histórico professor de língua portuguesa, de cursinhos preparatórios para vestibular. Ele tinha um programa na TV no início dos anos 2000. Contratou o professor Pasquale para dar palestras nas sedes da OAB de simplificação linguística para os advogados. Se não vira juridiquês, você tem que fazer latim para entender. Bom, outro exagero linguístico que o BSC indica para você não utilizar no mapa estratégico é muito regionalismo. Não tem jeito, né? Às vezes você tem que utilizar regionalismo. Olha o Brasil, olha o tamanho do Brasil. É que, na verdade, assim, o BSC original, ele olhava para empresas multinacionais, né? Então, se você tem empresas multinacionais que você precisa de um único mapa estratégico, você tem que falar com gregos e troianos. Você tem que conversar com pessoas de culturas, de línguas, de hábitos distintos. Pensa no Brasil. Olha a imensidão do Brasil e olha a imensidão de palavras regionais. Só mandioca. Tem uns 5 nomes no Brasil. Mandioca, macaxeira, aipim. Então é óbvio que às vezes não tem como fugir do regionalismo.
mas tem que se evitar. Assim como não tem como fugir da linguagem técnica, mas tem que se evitar o exagero. Se você usa exageradamente, exacerbadamente, linguagem regional, só vai entender quem é da região. Vocês sabem que eu trabalhei um tempo, em 2021, 2022, eu trabalhei na Floresta Amazônica, lá em Manaus, dando aula presencial para turmas lotadaças. Bem insano, surreal, mas era legal. E aí os alunos falavam assim para mim, né, porque eu ia para as unidades, né? E aí os alunos falavam assim para mim, professor, fica esperto, porque lá na unidade que você vai, tem muito galeroso. E aí eu pensei, legal, né? Galeroso, pessoal, gente boa, pessoal da galera. E, na verdade, depois eu descobri que galeroso no norte é o mala, é o bandido, é o ladrão. Então você tem que evitar o uso exacerbado de linguagem regional, evitar o uso exacerbado de linguagem muito rebuscada. É óbvio, né, que você tem que utilizar a linguagem formal, a linguagem culta, mas não utilizar a linguagem muito complexa. Você conhece pessoas que se outorgam, que se utilizam de uma linguagem técnica para transparecer uma certa superioridade? Está cheio por aí, né? E o último exagero linguístico que você tem que evitar é o uso de linguagem coloquial. Porque não dá. Se você utilizar muita linguagem rebuscada, você cria um distanciamento. Se você utilizar muita linguagem coloquial, você cria uma informalidade. Então, se você evitar esses 4 exageros, voltando para o material, aí o mapa estratégico ele consegue ser lido para todo mundo. E garantindo a tradução, evitando esses exageros que eu acabei de falar, você consegue alinhar todo mundo e comunicar todo mundo daquilo que você quer. Vem comigo. Quais os elementos mais importantes de BSC? As 4 perspectivas: financeira, processos, treinamento e o cliente. O mapa estratégico ele é um fluxograma que apresenta todos os elementos estratégicos, táticos, operacionais e, por fim, evitar os exageros linguísticos. Balanced Scorecard, uma ferramenta que hoje em dia cai tanto em prova quanto matriz SWOT. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Até a próxima.